A Audi entrega seu primeiro A6 PHEV realmente capaz na forma deste A6e híbrido, oferecido na versão perua ou nesta versão sedã. Você pode usá-lo como um carro elétrico e talvez até mesmo no lugar de um carro elétrico. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos. Você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving. Aqui, vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Podemos entender porque você pode ficar hesitante com a ideia de escolher um Audi A6 híbrido plug-in. O primeiro desses que testamos lá em 2020 foi um modelo 50 TFSI da Série 8, com uma bateria de 14,1 kWh, que prometia fracos 34 milhas de autonomia elétrica, mas na realidade não chegava nem perto disso. Mas esqueça isso agora, porque com este A6 da era C9, a tecnologia PHEV está em um nível completamente diferente. Também há um emblema completamente diferente para ele, e-Hybrid. O mesmo usado no A5 PHEV, que cede seu conjunto híbrido plug-in sem alterações para este grande Audi. Como isso vai funcionar nesse carro maior e mais pesado? Vamos dar uma olhada. Antes de entrarmos na parte da direção, só queria agradecer por assistir e pedir que nos ajude se inscrevendo no canal e baixando aquele aplicativo Car and Driving que mencionei antes. Se você está pesquisando modelos novos ou usados, ou simplesmente ama carros como eu, acho que você vai gostar muito desse aplicativo. 40 anos do trabalho da minha vida, filmes e análises escritas de todos os veículos que você pode imaginar, tudo em um só lugar. Dá uma olhada. Certo, vamos voltar para a parte da direção. A nova geração do trem de força híbrido e do A6 foi mantida sem alterações em relação ao A5 e Hybrid, o que significa que muita coisa nele é reconhecível. Principalmente o motor EA888 de 2 litros TFSI turbo a gasolina, sua caixa de câmbio automática S-Tronic de dupla embreagem de 7 marchas e o sistema de tração integral 4 que você precisa ter. Novo em comparação com o antigo A650 TFSI e da geração C8 deste modelo é o motor elétrico de 142 cavalos. O sistema híbrido está conectado a ele, alimentado por uma bateria de 25,9 kWh, com 20,7 kWh líquidos, que é 45% maior do que a usada naquele antigo modelo TFSI. E a autonomia elétrica deste sedã é estimada entre 64 e 70 milhas. São 62 a 69 milhas para a versão Avante e potência total de 299 cavalos, com 450 Nm de torque. A autonomia elétrica do sedã é estimada entre 64 e 70 milhas. São 62 a 69 milhas para a versão Avante e a potência total é de 299 cavalos, com 450 Nm de torque, permitindo ir de 0 a 100 km por hora em 6 segundos, a caminho dos 250 km por hora. A Europa também recebe uma versão desse conjunto motriz com 365 cavalos, que não é oferecida aqui. O conjunto motriz normalmente funciona em seu modo híbrido, com um sistema de gerenciamento que pode manter um nível específico de carga para economizar energia elétrica suficiente para uso posterior. Há também um botão EV, que permite rodar somente com energia elétrica. Mesmo em seu modo híbrido, este A6 sempre prefere rodar com energia elétrica, podendo fazer isso em velocidades de até 140 km por hora e pode ser ligado em qualquer um dos modos. Independentemente do modo em que você estiver, o motor a combustão entra em ação ao pisar fundo e carrega a bateria em velocidades acima de 64 km por hora. Se você inserir uma rota no sistema de navegação, seu A6e híbrido calculará automaticamente quais trechos são adequados para rodar no modo elétrico e preservará a carga conforme necessário. Por exemplo, para deslocamentos urbanos ao final de uma viagem longa. Há uma capacidade de reboque com freio de até 1.900 kg, o que é muito bom para um híbrido plug-in. E há 3 níveis diferentes de recuperação de energia de frenagem selecionáveis, ativados pelas borboletas atrás do volante, assim como em um Audi elétrico. A borboleta da esquerda aumenta a regeneração, enquanto a da direita a reduz. O sistema pode recuperar até 88 kW de potência e alimentar a bateria de alta voltagem. Em toda a linha A6, a Audi afirma que a dinâmica de condução foi aprimorada com o design desta geração C9. Para isso, há uma barra de torção mais rígida, buchas dos braços de controle mais firmes, uma caixa de direção mais rígida e maior cambagem dianteira. Tudo isso melhorou um pouco a sensação da direção e a leitura do piso, embora um entusiasta de direção provavelmente ainda prefira as respostas de um rival BMW Série 5. Este A6
Ainda tem um foco mais voltado para o conforto, e o design mais elegante desta versão da era C9 ajuda no refinamento, que é, possivelmente, líder na categoria e faz deste Audi um excelente companheiro para longas viagens. Este é o maior modelo, A6, já feito então na cidade. Você vai agradecer pelo sistema de câmeras, 360 graus, e pelo sistema de estacionamento automático. A menos que você escolha a versão mais básica, você terá uma suspensão esportiva. Mas isso não parece prejudicar muito o conforto ao rodar, mesmo com rodas grandes de 20 polegadas. E nessa pesada versão e-Hybrid, onde o carro pesa incríveis 60 kg a mais do que o modelo TFSI a gasolina padrão, você reconheceria isso como um A6. Possivelmente, embora não necessariamente, por quê? A Audi diz que modelou a traseira deste sedã com base na traseira curva, que marcou o primeiro design dedicado do A6. A versão C5 de 1997. Você vai ter sua própria opinião sobre isso. Para nós, parece mais com o modelo C7 de 2011. Seja qual for a origem, ele tem um design elegante e é bem diferente do A6 e-tron, que não está disponível como sedã. A Audi usou aço em vez de alumínio na tampa do porta-malas porque pode ser moldado com mais facilidade, neste caso formando uma borda com um spoiler sutil. Há também uma barra de luz oculta, além de um acabamento interessante nas lanternas traseiras em treliça. As versões mais caras recebem o pacote LED Rear Lights Pro da Audi, que oferece assinaturas luminosas configuráveis. O para-choque incorpora recortes nos cantos com refletores, duas saídas de escape ovais e uma seção inferior semelhante a um difusor. O formato 3 volumes é super aerodinâmico, com coeficiente de arrasto de apenas 0,23, e há a tradicional designação do modelo Audi no pilar B. Os tamanhos das rodas variam entre 18 polegadas, como neste caso, 20 polegadas ou 21 polegadas. A dianteira é, claro, igual à do Audi A6 Avant, que já avaliamos separadamente, com uma grade imponente e um vinco no capô. Quando chega a hora de dar uma olhada por dentro, você vai perceber que este carro não é daqueles que ativam automaticamente o travamento ao se aproximar ou se afastar, o que no setor de luxo parece um pouco analógico nos dias de hoje. Mas com este acabamento topo de linha, você recebe algumas animações de iluminação externa impressionantes ao destravar o carro. A experiência na parte dianteira da cabine é, claro, exatamente a mesma do A6 Avant, o que significa, provavelmente, a cabine mais sofisticada do segmento. Sua arquitetura é semelhante à do A6 e-tron, desenvolvida praticamente na mesma época. A grande mudança neste design da era C9 está na instalação de um enorme painel central chamado Digital Stage. Esse painel abriga uma tela de instrumentos de 11,9 polegadas e um monitor central de infoentretenimento de 14,5 polegadas em um único compartimento curvo. Não há uma tela inferior no console central, como no modelo antigo, mas os clientes podem optar pela tela opcional, porém, um tanto desnecessária, de 10,9 polegadas para o passageiro, como a que temos aqui. Como já dissemos ao testar todos os Audis atuais que usam essa tela de instrumentos Virtual Cockpit Plus de 11,9 polegadas, achamos que é um pequeno retrocesso em relação ao layout anterior do Virtual Cockpit. Você não pode se livrar desse gráfico 3D do carro no centro, independentemente da opção de visualização que escolher, e não há um conta-giros adequado a menos que selecione o modo esporte. Ainda assim, tirando isso, é uma configuração claramente organizada. Marcas chinesas em particular, fiquem atentas. Todo o resto que você vai precisar está nesta tela central OLED sensível ao toque de alta resolução. Essa configuração curva baseada no sistema operacional Android Automotive é um produto da arquitetura eletrônica E3 Tech da marca, que supostamente permite aos clientes experimentar a digitalização do veículo de forma mais direta do que jamais foi possível em um Audi antes. Grande parte do espaço desta tela de 14 polegadas e meia é ocupada pela exibição permanente de funções, controles de clima na parte inferior e atalhos à direita. O que mais? Bem, não temos muita certeza do motivo pelo qual a Audi acha que todo esse acabamento em plástico preto brilhante e facilmente riscável no console central é algo premium. Mas materiais de toque macio são usados generosamente ao redor da cabine, incluindo um acabamento agradavelmente macio ao redor da porta dianteira. Apoios de braço e acabamento em dinâmica alcantara, parecido com o do painel central nos modelos topo de linha como este aqui. Ficamos satisfeitos em ver a manutenção de alguns controles físicos de verdade ao redor do painel também. Você também pode optar pelo pacote de iluminação ambiente Pro da Audi, que traz uma luz de interação dinâmica muito útil, que contorna a parte superior do painel e se ilumina em diferentes cores para avisar sobre vários problemas. Saiu o grande seletor de marchas da versão da geração anterior, substituído por esses botões de seleção, e, por algum motivo, a Audi decidiu que o interruptor dos faróis deveria ser realocado para o painel da porta. Os bancos são bem acolchoados e confortáveis, com aquecimento e suporte lombar com ajuste em 4 posições.
Além disso, a posição de dirigir é excelente e a visibilidade ao redor é boa, auxiliada por um sistema de câmeras 360 graus, de série. Não há muito espaço de armazenamento na cabine porque os porta-objetos das portas e o porta-luvas não são muito grandes, e o compartimento central abaixo do apoio de braço é raso. O console central tem 2 porta-copos que deveriam ter tampa, à frente dos quais há um espaço de armazenamento com base de carregamento para celular, além das portas de conectividade habituais. O espaço para os bancos traseiros é impressionante, embora não seja tão impressionante quanto seria em um Mercedes Classe E ou BMW Série 5, rivais, porque este Audi tem um entre-eixos mais curto do que ambos. Ainda assim, mesmo um passageiro alto sentado atrás de um motorista também alto terá bastante espaço para as pernas, e a linha do teto inclinada para trás não parece comprometer muito o espaço para a cabeça. Como era de se esperar, porém, é um mundo diferente do A6 e-tron, que tem um assoalho plano. Em vez disso, a plataforma PPC parece depender desse enorme túnel central de transmissão, o que dificultaria até mesmo para uma criança sentar no meio, quanto mais um adulto. Há um painel de climatização traseiro em todos os modelos e um especialmente detalhado se você tiver esse sistema de 4 zonas topo de linha instalado. Você não tem encosto reclinável, mas todos os detalhes esperados estão presentes. Bolsos em tela nos encostos dos bancos, 2 portas USB-C centrais próximas às 2 saídas de ar, 2 luzes de leitura no teto de cada lado, um apoio de braço com porta-copos, porta-objetos de tamanho razoável nas portas, um cabide e uma saída de ar em cada coluna B, e há grandes janelas triangulares nos cantos. Na traseira, a tampa do porta-malas elétrica, um tanto desnecessária, se levanta para revelar um compartimento de bagagem de 2 litros, apenas 11 litros a menos que o Avant, embora esse número caia para 4 litros se você escolher a versão e-Hybrid PHEV que temos aqui, principalmente porque, com este e-Hybrid, praticamente não há espaço sob o assoalho, o que é uma pena, porque isso significa que não há um espaço dedicado para guardar o cabo de carregamento desta versão PHEV, então ele acaba ficando solto no porta-malas. A abertura é um pouco estreita e a borda de carga é bem alta. Tem um gancho retrátil prático para sacolas, mas a Audi não se preocupou em forrar o teto do porta-malas nem em colocar travas laterais para o encosto traseiro com divisão 40, 20 e 40. Quando tudo está rebatido, a área não fica exatamente plana, mas há até 5 litros de espaço disponível. Na época deste teste, no verão de 2026, o preço deste A6 e híbrido começava em torno de 62 mil libras, o que, aliás, é o mesmo que você pagaria por um A6 e-tron totalmente elétrico. Se você estiver comparando com ele, porém, o e-tron só está disponível nas versões hatch ou Peru Avant. Com este A6 Sedan, assim como com o A6 Avant, há os habituais níveis de acabamento Sport, S-Line, Black Edition e Vorsprung. A Audi, porém, acredita que este A6 oferece a melhor relação custo-benefício do segmento e certamente há muitos itens incluídos de série, como faróis Matrix LED, retrovisores com rebatimento elétrico, porta-malas com abertura elétrica, controle de cruzeiro adaptativo, sistema de estacionamento automático e alarme antifurto. Por dentro, há revestimento em couro twin, ar-condicionado digital de 3 zonas, sistema de câmeras 360 graus, sistema de som Audi com 10 alto-falantes e 180 watts, além de bancos dianteiros com aquecimento. A versão intermediária S-Line eleva as rodas de 18 polegadas da versão Sport básica para rodas mais sofisticadas de 19 polegadas e adiciona suspensão esportiva, bancos dianteiros esportivos, um volante esportivo de couro e vidros traseiros escurecidos. A versão Black Edition recebe um pacote de estilo externo com tema preto, rodas de 21 polegadas e acabamento interno em microfibra dinâmica. Por fim, as versões topo de linha Vorsprung recebem um teto solar panorâmico, faróis de LED Matrix digitais, lanternas traseiras OLED, um display MMI para o passageiro dianteiro e um sistema de som Bang e Olufsen 3D com alto-falantes nos encostos de cabeça. A menos que você opte pela versão topo de linha, vai precisar desembolsar mais 50 libras para adquirir o pacote de tecnologia, que provavelmente é o principal opcional deste carro. Isso inclui um head-up display, maior capacidade de carregamento para as portas USB e aquele sistema de som premium Bang e Olufsen com som 3D que mencionamos. O pacote também inclui o pacote de iluminação ambiente para o da Audi, o que significa que você conta com a prática luz de interação dinâmica que se estende ao redor do topo do painel e se ilumina em diferentes cores para avisar sobre questões de segurança, seleções de modo de condução ou configurações do telefone. Com o acabamento esportivo, ou S-Line, muitos clientes também vão querer pagar um extra por rodas de liga leve de 20 polegadas maiores, e você também pode adicionar um engate para reboque.
Agora, falando de itens de segurança, todos os modelos do A6 vêm com assistente de frenagem de emergência dianteira, alerta de saída de faixa, assistente de interseção, assistente de desvio e assistente de conversão, além de um monitor de atenção e fadiga. Além disso, há os habituais airbags duplos frontais, laterais e de cabeça, além de um airbag de interação frontal, todos conectados a um sistema de chamada de emergência eletrônica. Você vai precisar ir até o topo da linha para conseguir alguns dos recursos de assistência à condução mais avançados incluídos neste carro de teste, como o assistente de mudança de faixa, um sistema de aviso de saída, alerta de tráfego cruzado traseiro e assistente de conversão traseira. Com o modelo e-Hybrid PHEV, o consumo combinado é de até 1 milha por galão, com emissões de CO2 de até 45 gramas por quilômetro. A potência máxima de carregamento em corrente alternada é de 11 kW, inferior aos 55 kW que um rival Mercedes Classe E PHEV oferece. E, se a bateria estiver completamente descarregada, uma recarga completa até 100% pode levar apenas 2 horas e meia. Há uma seção de energia na tela central através da qual você pode organizar sua programação de recarga. O desempenho de recuperação também foi aprimorado em relação ao antigo A6 TFSI. O grau de intensidade da recuperação no modo de condução elétrica, modo EV, pode ser ajustado em 3 níveis diferentes usando as borboletas no volante. O A6 e híbrido roda com energia elétrica pelo maior tempo possível para utilizar totalmente a carga disponível da bateria até o destino do motorista. O veículo recupera energia automaticamente quando essa função está ativada. Isso é baseado nos dados de rota armazenados no sistema de navegação. O seguro é classificado no grupo 40 para este e híbrido, porque todas as versões deste carro ultrapassam confortavelmente o limite do imposto de carros de luxo de 40 mil libras. Você vai pagar 20 libras por ano de imposto de circulação, com uma taxa anual de 5 libras a partir daí. O sistema de propulsão e hybrid deste carro de teste é classificado para os clientes do A6 Sedan, em uma faixa de BIC muito mais acessível de 9%. Isso fará com que o proprietário economize quase 2 mil libras por ano em imposto BIK em relação às versões a combustão. Vale lembrar que ele ou ela poderia economizar ainda mais com o A6 e-tron, totalmente elétrico. A depreciação deste A6 Sedan é cerca de 3% pior do que a do A6 Avant, o que significa que, após 3 anos e 36 mil milhas, o valor residual ficará em cerca de 5%. Assim como a BMW e a Mercedes, a Audi oferece uma garantia de 3 anos, mas com esta marca de Ingolstadt, ela é limitada a apenas 60 mil milhas, em comparação com 100 mil milhas das outras duas. Ironicamente, para a Audi, a excelência deste A6e híbrido oferece um motivo bastante convincente para não escolher o modelo totalmente elétrico de tamanho semelhante de Ingolstadt neste segmento, o A6 e-tron. Realmente não deve haver muitas ocasiões em que você precise ir além dos potenciais 70 milhas entre as recargas que este modelo e-híbrido permite. E quando isso acontecer, o padrão é um motor a gasolina de 4 cilindros e 2 litros, relativamente econômico, em vez de, como seria o caso com o e-tron, o potencial para uma parada inconveniente e uma possível fila em uma estação de carregamento DC. É verdade, um rival como o Mercedes E300 e PHEV levaria você um pouco mais longe do que este Audi entre as recargas. Mas um desses custaria mais caro e talvez transmitisse uma imagem no estacionamento da empresa que você não gostaria de passar. Mas acreditamos que ambos os carros podem ser opções mais tranquilas de ter do que suas versões elétricas. Mas será que uma versão a diesel mais barata e simples, em qualquer um dos casos, seria uma escolha melhor? Só você e seu contador podem decidir.